Bom dia, turma. Bom dia aí, a terceira série. Sou a professora Camila, professora de Filosofia, e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda unidade e também o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Tem como tema a filosofia contemporânea. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o positivismo de Augusto Comte, ou Augusto Comte. Então, no livro de vocês aí sempre traz aí um resumo do que nós vamos estudar dentro dessa nova unidade. Então, entre os assuntos abordados pela filosofia contemporânea, destaca-se a crise da concepção moderna de razão. Nesta unidade, você conhecerá algumas correntes filosóficas da modernidade que defenderam a ideia de progresso da razão no decorrer da história. Também conhecerá algumas críticas à idealização da racionalidade que marcaram a transição ao pensamento contemporâneo, além de novas concepções de razão propostas nos séculos XIX e no século XX. Como ponto de partida, o nosso livro didático ele nos traz algumas reflexões a respeito do conteúdo. Então, na página 4, vai trazer aí algumas perguntas para que a gente reflita a respeito do que nós vamos estudar, o conteúdo que nós vamos abordar nessa unidade. Então, a primeira, você acredita que há limites para o entendimento humano? A segunda, a ciência é capaz de explicar tudo? E a consciência humana, ela é livre ou ela pode ser manipulada? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco se para vocês o entendimento humano ele vai terá esse limite, e também se a ciência ela consegue explicar tudo, todas as situações, todos os acontecimentos, as experiências, enfim, será que ela consegue ter uma explicação lógica para tudo? E a consciência humana, ela é livre ou ela pode ser manipulada? Será que nossa consciência, de alguma forma, ela é manipulada por algo? Ela sofre algum tipo de interferência? Então, se sofre, o que seria? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, para que a gente inicie a nossa segunda unidade. Como eu falei para vocês, a aula de hoje será sobre o positivismo de Augusto Comte, e eu já coloquei aí para vocês o contexto histórico em que esse filósofo e sociólogo estava inserido. Para que vocês já entendam o que estava acontecendo na sociedade em que ele estava inserido, para que vocês entendam o porquê do surgimento do positivismo. Então, alguns dos fatores que marcaram o positivismo foram a Revolução Industrial e as crises sociais que ocorreram em decorrência direta dessa revolução e da explosão demográfica dos grandes centros urbanos europeus. Vale salientar de que essa sociedade em que o Augusto Comte ele estava inserido, é uma sociedade europeia, industrial, capitalista, burguesa, só para vocês entenderem, né? E que ocasionou aí um surgimento rápido de muitas indústrias. Nesse período, a fome e a desigualdade social alastraram-se pelos centros urbanos, ao mesmo tempo em que os antigos paradigmas medievais e o antigo regime eram progressivamente superados. Então, como vocês podem notar, a sociedade em que ele estava, nesse momento aí, era uma sociedade em meio a diversas crises, conflitos, revoluções, então estava um verdadeiro caos. Então, assustados por uma sociedade nova e complexa, os intelectuais tiveram a dificuldade para entender esse novo modelo social, completamente diferente de tudo o que tinha acontecido até então.
a teoria positivista e a sociologia, que vai surgir com Augusto Comte, justamente a partir dessa necessidade de criar leis em um estudo concreto para explicar essa sociedade. Então, a partir dele é que vai surgir essa sociologia. Foram aí as propostas de Comte para se entender a nova organização que tanto assustou os pensadores e modificou a vida das pessoas. Então, o intuito foi criar uma nova organização social dessa sociedade por meio de leis que pudessem, de alguma forma, explicar como funcionava essa sociedade. Então, Augusto Comte ele vai propor essa organização e essa explicação, esse estudo, por meio do positivismo. Então, Augusto Comte apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Então, era a partir desse caminho em que Augusto Comte colocava esse progresso moral que seria possível por meio desse progresso moral e científico. Então, o pensador, ele estabeleceu, esse pensador, no caso, o filósofo Augusto Comte, estabeleceu uma espécie de hierarquia das grandes ciências, que ele colocou como a matemática, a astronomia, a química, a fisiologia e a sociologia. Então, essas foram as ciências positivas que ele classificou. O positivismo, na verdade, ela é uma corrente teórica, filosófica, inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. O pensamento positivista ele postula a existência de uma marcha contínua e progressiva em que a humanidade tende a progredir constantemente. O progresso, que é uma constatação histórica, deve ser sempre reforçado de acordo com o que Augusto Comte, criador do positivismo, chamou de ciências positivas. Vai estudar também a sociedade, como eu falei para vocês, através de fatos concretos, encarando-os como algo natural da evolução social. Então, para Comte, esses acontecimentos em que haviam na sociedade eram acontecimentos naturais que levariam ao progresso com uma forma, com uma linearidade. Então, ele ia seguir uma linha de progresso em que essa sociedade e a humanidade ia chegar ao estágio final, a era final, que seria o positivismo. De acordo com essa lei dos 3 estados, que para ele é como se fosse aí um caminho em que a humanidade e a sociedade ela ia percorrer até chegar ao estado positivo, que nós vamos ver. Então, a lei dos 3 estados, formulada por Augusto Comte, é considerada como a lei fundamental de sua teoria e rege o modo de pensar da humanidade, segundo ele. Ela caracteriza-se por concepções da história humana e indica que elas passam por 3 fases: a teológica, a metafísica e a positiva. De acordo com essa lei, a evolução dos indivíduos seria marcada por 3 etapas, correspondentes à infância, à juventude e à maturidade. Dentro do estado teológico ou fictício, ele é concebido por Comte como aquele em que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e da natureza no sobrenatural. Então, na ação divina, uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo, por isso, primitivo, segundo Augusto Comte. Eu não sei se vocês lembram, vocês já estudaram isso, acredito que na primeira série, que antes de fato surgir o pensamento filosófico baseado aí na razão, buscando a explicação por meio da razão, existia o pensamento mítico. Então,
em que a sociedade ela buscava explicações da sua realidade, do que acontecia, por meio do sobrenatural, de entes sobrenaturais, aquilo que vinha de fora. Então, lá de cima, era a explicação de cima para baixo. Então, é mais ou menos aí isso que Comte coloca. Então, segundo ele, esse pensamento ele seria primitivo e não era aceitável. E estava inserido no estado teológico ou fictício. Dentro do estado metafísico ou abstrato, que seria o segundo estágio da humanidade, seria a transição entre o estado teológico e o estado positivo. Então, seria aí um meio termo para se alcançar esse estado positivo. Os agentes sobrenaturais presentes no estado teológico dão lugar a forças abstratas personificadas, abandonando-se dessa forma as explicações a partir de entes superiores, buscando a objetividade e a razão para explicar a realidade. Então, vocês podem estar se perguntando, né, se ele achava que o ideal era você explicar a realidade, a sociedade, baseado na razão, então esse estado aí seria o ideal. Só que, segundo Comte, ainda não era um estado ideal, porque mesmo que não houvesse a explicação por meio do teológico de forças sobrenaturais, utilizando essas forças sobrenaturais para explicar a sociedade, a realidade, mas haviam outros aspectos abstratos em que não seriam aceitáveis dentro desse estado metafísico abstrato. Então, nesse momento aí vai ser forte o pensamento filosófico e vai haver aí indagações a respeito do amor, enfim. Então, esse tipo de pensamento, para Comte, ele ainda não era aceitável. O ideal para ele seria, de fato, o positivo ou o pensamento científico. Então, enfim, nesse estágio, o homem ele faz uso da sua própria razão e vai abandonar as explicações vindas da teologia e também da metafísica. Esqueci o D aí, gente, desculpa. Buscando, assim, uma explicação que, de fato, entenda o funcionamento das leis que regem a sociedade. É nesse estágio que o ser humano passa a dominar a natureza por meio de uma maturação intelectual. Então, nesse estágio, no estágio final de maturação intelectual do ser humano e da sociedade, é que é considerado por Comte como o estágio ideal. Então, nesse momento aí, o homem ele vai fazer uso da sua razão e não vai utilizar de explicações vindas nem da teologia, explicações superiores, vindos enfim, sobre divindades, utilizando as divindades para explicar a realidade, um pensamento mítico, nem tampouco da metafísica. Ela vai vir aí uma explicação que, de fato, vai nos ajudar a entender quais são as leis que regem a sociedade. Então, para Comte, se nós conseguíssemos entender essas leis, coloquei aqui para vocês, como essas leis que ele coloca como leis sociais fixas, elas se mantêm ou elas se modificam. Então, se nós conseguíssemos entender esse processo, nós chegaríamos aí a essa sociedade positiva. Então, dentro do positivismo, vai haver aí pontos que podem ser considerados negativos e pontos positivos. No início da aula, eu falei para vocês que Comte considerava esses acontecimentos naturais como naturais, esses acontecimentos da sociedade como algo natural. E a gente precisa ter cuidado em relação a isso, porque se nós considerarmos que todos os acontecimentos ocorrem de forma natural, a gente vai estar aí justificando, infelizmente, acontecimentos que foram
horríveis para a nossa sociedade, em geral. Não estou classificando aí um país, mas em geral, que a gente pode colocar como a escravidão, as guerras, o nazismo. Como vocês sabem, Hitler utilizou de uma justificativa em que seria algo natural, precisaria acontecer, o nazismo, enfim. Então, todos esses acontecimentos, eles colocaria aí de forma como se fosse algo natural da sociedade. Então, a gente precisa ter cuidado ao classificar esses acontecimentos dessa forma. Mas também ocorreram pontos positivos, principalmente para quem é das ciências humanas. Foi a partir do positivismo em que as ciências humanas, elas de fato foram consideradas ciências. Então, graças ao positivismo é que nós, das ciências humanas, podemos ser considerados de fato ciência. A influência do positivismo ele foi muito forte, não só na França, mas aqui no Brasil também, inclusive na nossa própria bandeira. Tem lá ordem e progresso, foi baseado nesse pensamento positivista em que colocaram esse termo, essa frase na nossa bandeira em referência a sempre buscar aí essa ordem e esse progresso para a sociedade. Então a gente pode ver que o positivismo ele influenciou aí até mesmo nesse ponto. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Nós vamos continuar aí sobre a filosofia contemporânea nas próximas aulas, durante toda essa unidade. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só perguntar no chat, mas que para isso vocês precisam participar do chat. Então, na aula passada, pouquíssimas pessoas estiveram lá para tirar alguma dúvida. Então, o chat ele serve justamente para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Então, participem, assistam às aulas, que lá a gente conversa ao vivo melhor e assim a gente pode entender melhor o conteúdo, caso fique alguma dúvida. Então, por hoje é só e até a próxima aula. Fiquem todos bem.